Alô, gênios! Vamos para mais uma aulinha do canal Química em Casa. Eu sou o professor Hash e hoje, na verdade, a aula vai ser uma continuação da aula de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Na aula anterior, tinha passado para vocês os radicais alquilas e algumas regras de nomenclatura. Nesta aula, eu vou apresentar alguns outros radicais. Na verdade, nós temos vários radicais que não foram apresentados aqui, tá? Mas que são cobrados muito poucos, quase não aparecem aí nos vestibulares. Então a gente se concentra nos radicais que costumam aparecer nos vestibulares. Então, acrescentando esses três a mais. A diferença desses radicais aqui é que eles são radicais insaturados. Eles vão ter aqui ligações duplas e no carbono de valência, que é o carbono que vai se conectar à cadeia. Então vamos apresentar esses três nomes, tá? Imagine essa cadeia aqui, coloquei aqui na vertical, e saindo dessa cadeia esses dois carbonos com uma ligação dupla entre eles. Qual é o nome desse radical com dois carbonos apresentando uma dupla ligação entre os carbonos? Primeiro que eu tenho dois carbonos, o prefixo é et. Quando eu tenho uma dupla, eu uso o infixo en. E radical termina o nome em il, então esse é o radical etenil. Só que cuidado, porque apesar do nome dele ser etenil, ele tem um nome usual que é mais usado, que é o vinil. Tá? Esse nome vinil deriva de vinhos, são os vinílicos. Então nós temos aí o radical vinil, gravem esse nome, vinil. Dois carbonos com uma ligação dupla, é o radical vinil. Agora nós temos aqui o benzeno. Se você notar, isso daqui é o benzeno. Um ciclo com 6 carbonos e uma bolinha. Ou, se você preferir, as três ligações duplas conjugadas, que é dupla, simples, dupla, simples, dupla. Mas o benzeno, ele pode ser tratado como um radical. Quando o benzeno for tratado como um radical, aí o seu nome é fenil. O benzeno, quando for tratado como radical, o nome é fenil. Já vocês vão ver nos exemplos aqui. E cuidado para não confundir com esse radical, porque nós temos um radical benzil. A diferença é que no radical benzil, eu vou ter primeiro um CH2 e depois o benzeno. A valência, nesse caso, ela se encontra aqui no CH2, ó. Não é a valência não está no benzeno, tá? Então você tem um CH2 depois o benzeno. Esse é o radical benzil. Só o benzeno, a valência está no benzeno, radical fenil. Tudo certo? Vamos lá. Vou colocar alguns compostos aqui para a gente ir dando nome. Eu já aproveito e explico como que a gente dá nome aqui para as cadeias usando os anéis aromáticos, o benzeno. Então, vamos lá, ó. Isso daqui eu já tinha passado anteriormente, né? O nome desse composto aqui, com um ciclo de 6 carbonos e 3 duplas conjugadas, que é dupla simples, dupla simples, dupla simples, é o benzeno. Então, isso caracteriza lá as cadeias aromáticas, que nós já vimos. Então, simplesmente esse composto é o benzeno. Só que nesse daqui, além do benzeno, eu tenho um CH3 ligado nele. Como é que eu vou dar o nome para esse composto? Que nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos pegar aqui o benzeno como cadeia principal. Notem que eu escrevi aqui, ó, benzeno. Então, benzeno é a nossa cadeia principal. E o que sobrou, nesse caso CH3, é o radical. Então, pega-se o benzeno como cadeia principal e dá o nome do que tiver ligado nele como radical. O CH3, um carbono met, é um metil. Então fica metilbenzeno. Preciso enumerar a posição desse metil? Não. Por quê? Onde o metil estiver ligado, eu vou começar a enumerar pelo carbono. Então vai ser sempre o carbono 1. Como o metil está aqui, eu começo enumerando desse carbono, lá que ele está ligado no carbono 1. Se o metil estivesse aqui, eu começaria a enumerar desse carbono do benzeno. Ele continuaria na posição 1. Se o metil estivesse aqui, esse seria o meu carbono 1. Então, quando eu tenho apenas um radical ligado no benzeno, eu não preciso enumerar, porque obrigatoriamente ele está na posição 1. Não tem como pôr ele no 2. Agora, dá uma olhada, cuidado. Máximo de cuidado. Por quê? O metilbenzeno, ele tem um nome usual, que é muito utilizado, já vai cair muito nos vestibulares.
O metilbenzeno, ele é chamado de tolueno. Certo? Então, cuidado, se aparecer tolueno lá na questão, você vai ter que lembrar que é o metilbenzeno. Tá a piadinha que a gente faz aí, né? A gente fala que o tolueno é o meu tio que virou padre. Por que o tolueno é meu tio que virou padre? Meu tio benzeno, certo? Bom, tirando a piadinha sem graça, vamos voltar aqui, vamos para o de baixo. Se você olhar nesse composto de baixo aqui, eu continuo tendo um benzeno, seria a minha cadeia principal, tá? Eu vou pegar aqui o benzeno como cadeia principal, aqui benzeno, só que agora eu tenho dois radicais ligados nele. Um CH3 aqui, que é um metil, outro CH3 aqui, que é um metil. Vou escrever na frente da cadeia principal, mas eu não vou escrever metil-metil, eu escrevo dimetil, então fica dimetilbenzeno. Só que agora eu tenho que enumerar, porque eles podem mudar, variar a posição um em relação ao outro. Não poderia estar aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tá? Então, no caso de dois radicais ligados no benzeno, dois grupamentos ligados no benzeno, eu sou obrigado a enumerar. Como que eu vou enumerar? A regra diz que os radicais devem ficar com o menor número possível. Então, eu vou começar enumerando de um, vou em direção ao outro pelo lado mais próximo. Posso começar enumerando desse, chamar esse carbono de 1, e esse de 2, ficaria no 1 e no 2. Se você começar enumerando desse daqui, aqui seu carbono 1 aqui o 2 é na mesma, tá? Então tanto faz, 1,2 dimetilbenzeno. Já eu volto para cá, tá? Mas antes dá uma olhadinha aqui. Se você notar, esse composto ele se parece muito com esse. O que está mudando são as posições dos radicais metis. Porque eu continuo tendo aqui o benzeno como cadeia principal e dois radicais metis. Metil, metil. Então eu escrevi dimetilbenzeno. A diferença é que agora as posições desses radicais já mudam em relação ao anterior. Quais são as posições que eles se encontram? Eu vou começar por 1, posso chamar esse aqui de carbono 1, aí vem 2, 3. Esse cai no 3. Se você preferir, você pode começar numerando de baixo para cima, vai dar na mesma. Esse seria o 1, o 2, o 3. Então, 1,3 dimetilbenzeno. E dá uma olhadinha nesse próximo aqui. Tá? Se parece muito com o anterior. A diferença está nas posições dos radicais metis. Eu tenho aqui o benzeno como cadeia principal, dois radicais metis, por isso que é dimetil. Só que agora esse daqui está no 1, aí vem 2, 3, 4, no 1 e no 4. Enumerando de baixo para cima daria na mesma. Então esse é 1,4 dimetilbenzeno. Só que cuidado, tá? Vamos voltar aqui. Sempre que eu tenho dois ligantes ligados ao benzeno, eu posso indicar as posições desses ligantes, ao invés de usar números, eu posso indicar as posições usando prefixos, orto, meta e para. Tá? Então cuidado. Eu só vou usar o orto, meta e o para pro benzeno, com dois ligantes. Se for para um outro ciclo qualquer eu não uso, e se tiver só um ligante no benzeno eu também não uso. 3, 4, 2 ligantes no benzeno eu posso usar o orto, meta ou para. Quando que eu vou usar o orto, meta ou para? Pessoal, é o seguinte, ó. Sempre que os ligantes estiverem em carbonos vizinhos, eles estarão na posição orto. Se pular um meta, se pular 2 para. Então a gente fala para vocês memorizarem que é assim, ó. Imagine um ligante, aí vem orto, orto, meta, meta, para. A ordem é essa, orto, orto, meta, meta, para. Certo? Dá uma olhadinha aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor e memorizarem. Vamos colocar aqui o benzeno, tá? Eu vou colocar um ligante aqui. Quais são as posições orto, meta ou para em relação a esse ligante? Começa com os dois vizinhos mais próximos, orto. Então ficaria assim, orto, orto. Aí vem meta, meta e esse é o para. Vamos pegar uma outra posição aqui. Eu quero saber em relação a esse daqui. Vamos supor que eu coloque um ligante aqui. Quais são as posições orto, meta ou para em relação a esse ligante aqui? Os vizinhos são orto, então vem orto, orto. Aí vem meta, meta e esse último para.
tá? Então sempre nessa ordem. Então se você notar aqui, ó, eu tenho dois ligantes no benzeno, ao invés de utilizar 1,2 eu vou usar os prefixos. Mas esse, será que é o orto, meta ou para? Se eu pegar esse ligante aqui, ficaria orto, orto, meta, meta, para. Esse cai no orto. Esse é orto desse. Se você inverter, dá na mesma. Se você quiser pegar em relação a esse, ficaria orto, orto, meta, meta, para. Cairia no orto. Então, um é orto do outro, na verdade. Então, ao invés de utilizar 1,2 de metilbenzeno, posso usar orto de metilbenzeno. Na verdade, não é nem obrigatório escrever orto, só o O já é suficiente. É O de orto de metilbenzeno. Dá uma olhada nesse. Aqui, está no 1 e no 3 de metilbenzeno. Agora, se eu quiser usar os prefixos orto, meta ou para, será que esse é o orto, meta ou para? Vamos lá. Pega qualquer um dos ligantes que você quiser para descobrir qual é a posição do outro. Então eu vou começar com esse de cima aqui, ó. Em relação a esse, fica orto, orto, meta, meta, para. Esse caiu no meta. Então aqui nós temos o meta. Ao invés de pôr 1,3, você põe meta de metilbenzeno. Ou só o M. Só o M já é suficiente. Não precisa nem escrever meta. Fica M, meta de metilbenzeno. Agora dá uma olhada nesse outro aqui, tá? Como eu tenho dois ligantes no benzeno, ao invés de indicar as posições por número, posso usar as posições orto, meta ou para. Será que esse daqui seria o orto, o meta ou o para? Vamos pegar em relação a esse de baixo? Pode pegar em relação a qualquer um. Em relação a esse de baixo, ficaria assim, ó, os vizinhos, orto, orto. Aí meta, meta, para. O outro caiu no para. Então esse, ao invés de pôr 1,4, você pode pôr para de metilbenzeno. Ou só o P. Põe o P, já está ótimo. P, que é de para de metilbenzeno. Tudo bem? E só para concluir, vamos ver se vocês entenderam. Vamos dar um nome para esse. Você tem aqui o benzeno, pode pegar ele como cadeia principal. Dois radicais, só que aqui esse radical tem 2 carbonos, é o etil. Esse também tem 2 carbonos, é o etil. Então, eu não vou escrever etil-etil, escrevo dietilbenzeno. Dietilbenzeno. Agora, vamos indicar as posições. Se você quiser indicar por número, você pode chamar esse de 1, fica 1, 2, 3, fica no 3. Ou esse de 1, 2, 3, fica no 3. Então, 1 e 3, dietilbenzeno. Agora, e usando os prefixos? Será que um é em relação ao outro? É orto, meta ou para? Vamos pegar esse daqui, tanto faz. Em relação a esse, fica os vizinhos orto, orto. Meta, meta, para. Esse é meta desse e esse é meta desse. Então é meta de metilbenzeno. Entenderam? Então vamos lá. Vamos lá, halogênios. Prosseguindo aqui, tá? Os próximos exemplos. Dá uma olhada nesse composto. Como é que eu daria o nome para esse composto? Aqui, gente, ao invés das 3 ligações duplas conjugadas, eu pus a bolinha no meio, tá? Só para poder mudar um pouquinho. Mas é o benzeno, mesma coisa. Eu pego o benzeno como cadeia principal, benzeno, e vou dar o nome do radical. Se você lembrar, esse radical aqui, ó, ele tem 3 carbonos ligados no carbono do meio. Esse é o radical isopropil. Então é o isopropilbenzeno. Como eu tenho só um radical, não preciso enumerar. Onde ele estiver, ele vai estar na posição 1, tá? Então é simplesmente isopropilbenzeno. Agora, cuidado aí, ó. Dá uma olhadinha nesse daqui. Halogênio, presta atenção, ó. Tenta fazer a mesma coisa que você fez nos outros. Professor, eu vou pegar o benzeno como cadeia principal. Quero dar um nome pegando o benzeno como cadeia principal, igual eu fiz aqui. Beleza, pega aí, benzeno. O que sobrou seria um radical só. Rapaz, você sabe o nome do radical desse tamanho, com essa quantidade toda de carbono? Não, mas nem eu. Nós não temos radicais desse tamanho, não. Então aqui não dá para dar um nome da mesma maneira. Se eu pegar o benzeno como cadeia principal, eu não saberia o nome disto tudo como radical. Então o que a gente faz aqui? A gente inverte. A gente vai achar a cadeia principal aqui e o benzeno vai ser tratado agora como radical. Ah, mas ora ele é cadeia principal, ora ele é radical. Gente, esse negócio de separar em cadeia principal e radical
É só uma regra usada para poder padronizar e dar os nomes, tá? Na verdade é um composto só. Para poder dar nome, a gente separa em cadeia e radical. Então, eu posso pegar ele como cadeia principal, benzeno, posso pegar ele como radical. Como é que eu daria o nome aqui? Eu pegaria a maior cadeia possível aqui, da parte aberta. A cadeia aqui maior possível, essa parte aberta é essa, maior cadeia possível. O que sobrou é radical. Sobrou um CH3, que é o radical metil, outro CH3, outro metil. Agora, o benzeno, se você lembrar, o benzeno, quando ele é tratado como radical, aí ele ganha o nome de fenil. Agora ficou fácil, ó. Vamos dar o nome para a cadeia principal para começar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hept. Aí, só ligação simples, eu uso o infixo -an. E hidrocarboneto termina em -o, então é o heptano. Agora eu vou colocar os radicais aqui na frente, seguindo a ordem alfabética. O F vem antes que o M, então primeiro eu escrevo o fenil. Depois eu vou escrever os metis, só que eu não vou escrever metil, vou escrever dimetil. Agora é só enumerar. Eu vou enumerar de forma que eles fiquem com o menor número possível. Como eles estão mais próximos da ponta da esquerda que da direita, é claro que enumerando da esquerda para a direita, eles ficarão com o menor número. Então eu vou começar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O fenil está no 2 fenil. E os metis? 1 no 3, 1 no 4, 3,4. Dimetil heptano. Certo? Aqui, será que eu poderia pegar o benzeno como cadeia principal? Ou eu pego ele como radical? Bom, se eu pegar ele como cadeia principal, chamo ele de benzeno, será que o que sobrou, eu sei o nome como radical? Será que isso daqui tem nome como radical? Tem! Se você lembrar, o radical com 2 carbonos e uma dupla é o nosso radical vinil. Então eu pego o benzeno como cadeia principal agora, benzeno, e põe o nome do radical. Vinil, benzeno. Não precisa enumerar, porque com um radical só, com certeza ele está na posição 1. E aqui, tá? Tenta fazer isso. Eu pego o benzeno como cadeia principal, benzeno. Tudo isso que sobra, eu saberia o nome como radical? Não. Então eu vou inverter o processo. Isso daqui é muito grande para ter nome como radical. Então a gente inverte o processo. A gente acha a cadeia principal aqui, tá? Pegaria isso como cadeia principal, 1, 2, 3, 4, aí 5, 6. Isso daqui seria um radical. Se você lembrar um pouquinho, isso daqui como radical é chamado de radical benzil. Eu passei para vocês ali no comecinho da aula. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Só ligações simples aqui, AN. Hidrocarboneto termina em O, então é o hexano. Aí você põe o nome desse radical benzil, benzilhexano. E enumera, de forma que ele fique com o menor número possível. Se eu enumerar daqui 1, 2, 3, 4, daqui 1, 2, 3, está no 3 benzilhexano. Correto? E para encerrar essa nossa aulinha, vamos lá, nosso último exemplo. Presta atenção aqui, ó, gente. Cuidado que isso daqui fala, eu vou pegar aqui como cadeia principal, benzeno. Calma, isso daqui não é o benzeno, não. Não tem nem as 3 ligações duplas conjugadas igual aqui e nem a bolinha. Então isso daqui não é o benzeno. Isso daqui é uma cadeia cíclica. Se você lembrar das aulas passadas, você tem que começar a dar o nome com o prefixo ciclo. Então aqui eu pego a cadeia cíclica como cadeia principal. O que sobrou é radical. Sobrou um radical CH3 que é o metil, outro radical CH3 que é o metil. Então fica assim, ó, cadeia cíclica, ciclo. Eu tenho aqui nessa cadeia cíclica 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que é o X. Só ligação simples, AN, hidrocarboneto terminou, ciclo hexano, 2 radicais metis, dimetil. Posso usar o ortometopara aqui? Não, eu só uso o ortometopara quando eu tenho benzeno com 2 ligantes. Não é o benzeno, não posso usar o ortometopara não, só por números. E aí eu vou enumerar de forma que eles fiquem com o menor número possível. Seria 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, dá na mesma. Então, esse está no 1, esse está no 3. 1,3 dimetil ciclo hexano.
Valeu, galera. Bom, agora é com vocês resolver exercícios aí, tá certo? Espero ter ajudado mais uma vez. Abraço. Tchau.